O objetivo dessa aula é preparar o Sublime Text, um editor de texto, para programação, para você poder programar na linguagem Julia dentro dele. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai na página do plugin do iJulia para o Sublime, no caso do GitHub, que lá tem um tutorial explicadinho de como fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter instalado é a linguagem Julia na sua máquina. Então, esse tutorial já vai considerar que você já tenha Julia instalado. Depois disso, o que você vai precisar? Você vai ter que instalar esses dois pacotes, o ZMQ e o pacote do iJulia. Como eu já tenho esses pacotes instalados na minha máquina, provavelmente vai dar uma mensagem dizendo que eu não tenho que reinstalar. O que acontece? O pacote ZMQ você tem que instalar e ele tem que dar uma instalação correta aqui. No caso, quando você for instalar o iJulia, não é obrigado ele dar totalmente correto. Provavelmente ele apresente uma mensagem de erro quando você for fazer a instalação dele. Então isso vai ser normal. Como aqui já está instalado, não tem problema nenhum. Porque essa mensagem de erro é normalmente porque ele precisa de requisitos do Python, que ele é baseado no IPython. Então para ele rodar, teria que ter o IPython. Mas como a gente vai instalar ele para usar dentro do Sublime, não tem esse problema. Então depois de instalado o ZMQ e o iJulia, a próxima coisa a fazer é instalar o próprio ambiente de programação, que no caso é o Sublime. Então para instalar o Sublime, a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o Sublime Text 3, que no caso esse plugin do iJulia só roda no Sublime Text 3. Então você vem aqui na página do Sublime Text 3, faz o download para sua respectiva máquina, seu sistema operacional no caso. Que no caso meu é o Linux, então já está aqui o Sublime aberto. Vamos para o próximo passo. O próximo passo seria fazer a instalação do gerenciador de pacotes do Sublime. Então no caso aqui o package control, você vem aqui nessa página, ele já explica automaticamente como fazer a instalação do package control. Então se você está usando o Sublime Text 3, que é esse caso, você só vai ter que copiar esse código aqui. E vir nessa parte aqui, lá no Sublime, vir o console, menu. Pronto. Está aqui o console, o que você vai fazer? Dá o Ctrl C daquele comando aqui, Ctrl V aqui, aperta o Enter. Ele vai fazer o download e a instalação do gerenciador de pacotes do Sublime. Então, como aqui eu já tenho instalado, não vai dar mensagem nenhuma de instalação, ok? Então, depois que você instala o gerenciador de pacotes do Sublime, você já pode usar o Ctrl Shift P, install package, para poder instalar novos pacotes. Então é isso que a gente vai fazer aqui para instalar os pacotes necessários para usar o Julia dentro do Sublime. Então install package, ele vai procurar os repositórios. Você vai ter que instalar primeiro o iJulia. Como eu já tenho instalado aqui, ele não vai aparecer, mas você digitar iJulia, vai aparecer a opção do pacote e você confirma. O segundo pacote que você vai ter que instalar é install package, que não é obrigatório, mas facilita muito, que é os snippets do Julia, ou seja, vai facilitar na hora de gerar código em Julia porque ele já autocompleta o código. Então o segundo seria só você digitar Julia, vai aparecer o pacote, seria como se fosse um desses aqui, você clica nele, ele já vai começar a instalar automaticamente, vai aparecer aqui embaixo a barrinha de carregando e instalando. Ok. Considerando agora que você já tem esses dois pacotes instalados, o que a gente precisa fazer?
depois de já ter instalado os dois, de vir em preferências, nas configurações default, então, preferências, não sei se ele quer ir. Package Settings, Sublime and Julia, Settings Default. Pronto. Aqui aparecem as configurações default do Sublime and Julia. O que você vai fazer? Vai copiar isso aqui, esse código inteiro. Vai ir novamente em preferências, Package Settings, Sublime and Julia, Settings User. Quando você vier para esse arquivo pela primeira vez, ele vai estar tudo em branco. Então, como eu já estou usando há algum tempo, já está tudo preenchido aqui. Então, você só vai fazer o que? Você vai colar o código daquele original para esse. Pronto. Qual é o próximo passo? O próximo passo agora é você definir os caminhos de acordo com o seu sistema operacional. Então, como o meu é o Linux, eu tenho que ver o que? Eu tenho que ver onde eu instalei aquele pacote ZMQ do Sublime. No caso aqui do meu, está dentro da pasta do Julia, da versão 1.3, está lá o ZMQ dips libzmq.so. Então, você insere o endereço completo de onde está esse pacote ZMQ. Tem uma linha de comando que facilita a achar o local que está instalado, que está esse arquivo. Você pode vir só seguindo esse tutorial aqui do GitHub, do Sublime and Julia. Ele explica bem direitinho, então aqui tem mais detalhado. A ideia aqui é só dar um resumo mesmo, para facilitar. Ok? A outra coisa que você tem que colocar é o caminho do Julia. No caso aqui no meu, eu só preciso botar Julia porque o Julia aqui já roda diretamente dentro do terminal. Se você for usuário do Windows, você vai ter que colocar todo o caminho completo para o executável do Julia, como por exemplo aqui Julia redline.exe. Aí você coloca o caminho completo. Depois que isso está feito, é só você ir criar um novo arquivo, por exemplo aqui, que eu vou chamar de teste.jl, extensão do Julia, salvar. Pronto. Tá aqui nosso primeiro arquivo em Julia. Vamos fazer um, sei lá, comando simples aqui, 2 mais 2. Como é que vai funcionar o iJulia aqui dentro do Sublime? Então, se eu quiser, tudo que eu selecionar aqui, se eu der Shift Enter, vai ser executado. A primeira vez que você dá o Shift Enter, ele vai abrir o iJulia dentro do Sublime. Pronto. Então tá aqui, o Julia já está aberto dentro do Sublime. Deixa eu só facilitar isso aqui. Pronto. O que eu quero fazer? Eu só quero executar o 2 mais 2. Então seleciono o 2 mais 2, Shift Enter, já está ali o 4 automaticamente. Se eu quiser, sei lá, criar por exemplo uma função, function, está aí o autocomplete dele automático, então eu vou chamar de soma, que recebe um A, um B, e vai retornar A mais B. Pronto, e aqui eu vou colocar a soma 1, 2. Posso executar tudo de uma vez, Shift Enter, já está ali o 3 na saída. Ou posso só executar essa parte aqui, já que eu já executei a função, já está lá, então posso só executar aqui separadamente, ele já vai fazendo automaticamente. Ok? Bem, é isso aí, até a próxima.